fece sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di Lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo, le chiare stelle, fratello sole, sorella luna, la madre terra con frutti tratti fiore, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura. Per le sue creature, dono di Lui, del suo immenso amore, dono di Lui, del suo immenso amore. Muito bom domingo, caríssimos irmãs e irmãos. Aqui nós estamos reunidos mais uma vez, neste quarto domingo do Advento, para refletirmos ao ritmo do ano litúrgico. Já na reta final, rumo às celebrações do Natal, nós encontramos-nos dentro já daquilo que nós chamamos a novena do Natal, conhecida também como Semana do Ó, porque desde o dia 17 de dezembro até ao dia 23 de dezembro, todas as antífonas do Magnificat na liturgia das horas começam por Ó. É uma interpelação a esta espera, a esta vinda do Messias que é esperado pelas nações. E hoje a liturgia nos encaminha já num grande passo que nós vamos dar para a celebração deste acontecimento, que é a chegada do menino, do Príncipe da Paz, do Messias, do Emmanuel. Hoje gostaria muito de refletir convosco sobre a figura que nos é apresentada maiormente no Evangelho. Hoje encontramos aqui a figura de José. A figura de José que nos é apresentada como aquele que era o esposo de Maria, aquele que aceitou desposar esta menina, esta Maria, e que de repente se confronta diante de um mistério que ele não compreende, diante de um facto que ele não percebe. Ele estava comprometido com Maria e deveriam de esperar um ano para que vivessem em comum, para que tivessem uma vida em comum, para que se conhecessem um ao outro. Mas, no entanto, no meio deste compromisso, eis que Maria lhe apresenta uma gravidez que ele não entende,
uma gravidez que ele não percebe, uma vez que não a tinha conhecido. Convém recordar aqui que este verbo conhecer tem este significado de não ter tido contacto físico com, não conhecer intimamente a pessoa. Recordemos que Maria também diz ao anjo: mas como é isso possível se eu não conheço o homem, se eu não conheço o varão? E aqui José também se interpela: eu não conheci Maria enquanto mulher, como é que ela está grávida? Aquela gravidez diante dos olhos de José aparecia como um adultério. Mas o Evangelho também tem o cuidado de nos dizer que José era um homem justo. Recordemos que as profecias dizem, e uma das antífonas do Magnificat diz: ó rebento de Jessé. Jessé era o pai do rei David. O rei David foi o segundo rei de Israel. E o rei David ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o Messias deveria de vir da descendência de David. José era da tribo de Judá, mas era descendente de David. Daí a Escritura nos narrar que ele se foi recensear com Maria à sua cidade de origem, que era Belém, porque Belém era a terra como do rei David. José também ele era um homem justo, mas justo no sentido de ser um homem de acordo com o coração de Deus. E ele, diante daquele mistério que ele não entende, que o perturbou certamente, que o incomodou certamente, que lhe quebrou todas as expectativas, ele está diante da lei, está diante do seu coração, está diante da justiça. José conhecia Maria e não podia compreender como é que Maria podia ter cometido o pecado do adultério. E o pecado do adultério era punido com a lapidação. Pela lei, Maria devia de ser repudiada por José publicamente, levada numa praça pública e ser apedrejada até à morte pelo pecado que havia cometido. Mas o coração justo de José não se deteve diante da lei e da evidência que estava diante dele. O coração dele perturbou-se até ao mais íntimo. Então, resolveu repudiá-la em segredo, para que ela não sofresse a morte por lapidação e ficasse ele com as culpas de a ter abandonado naquele estado. Mas certamente no coração de José havia este clamor para que Deus o tranquilizasse, para que Deus lhe mostrasse o caminho a seguir. E eis que o Senhor fala a José. Ele fala no íntimo do seu coração. Por isso a Escritura nos diz que nos fala a José em sonhos, quando José está indefeso, quando José não pode resistir à graça, quando José não pode usar a sua razão lógica. Então, num sonho, o anjo diz-lhe: não temas receber Maria como tua esposa, porque aquilo que se realizou nela é fruto do amor de Deus. É fruto do amor de Deus por ela, por ti e pela humanidade. E a ti é confiada uma missão importantíssima, que é de acolher, proteger e nutrir o Filho de Deus, que é o Messias de Israel, e ao qual tu vais pôr o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. No íntimo do seu coração, José sabia que Maria era inocente. No íntimo do seu coração se realiza o milagre
Este milagre que é escutar Deus. Este milagre que é desistir de si próprio, porque ele havia resolvido repudiá-lo em segredo. Este milagre que é desistir de si próprio para que o outro tenha vida. E aí Deus fala. Deus fala no silêncio do coração daquele homem que se abriu à graça, atuando com compaixão. O papel de José é um papel importantíssimo. É um papel que nos ensina como nós devemos de olhar para as coisas, como nós devemos de olhar para a vida, como nós devemos de olhar para os outros. José não se deteve nas aparências, mas ele sentiu a necessidade de abdicar de si próprio para que Maria vivesse, e vivesse naquele mistério que ele não compreendia. Mas depois de ouvir a voz de Deus, também ele foi convidado a escolher, e ele fez uma escolha. Ele fez a escolha de aceitar a vontade de Deus. Poderíamos imaginar, poderíamos idealizar como terá sido a vida deste homem diante daquela criança tão frágil, tão pequena, que ele tinha sentido que seria Deus, mas que ao mesmo tempo precisava da sua proteção, precisava do seu amparo. José ensinou a Jesus a ser o homem que ele foi. Todos os princípios, todo o caráter humano de Jesus foi formado na escola de José e de Maria. José aparece em 3 momentos circunstanciais da vida de Jesus e Deus fala-lhe sempre em sonhos. E depois José desaparece na adolescência de Jesus. A última narração que nós temos no Evangelho de São Lucas é a ida ao templo. Quando Jesus ficou no meio do templo e que ele e Maria andaram preocupados à sua procura. E a última frase que nós ouvimos, Jesus dizer diante de José: porque me procuráveis? Não sabias que eu deveria de me ocupar das coisas de meu pai? José, que se sentia pai de Jesus, ao ouvir estas palavras, com certeza o seu coração se tornou mais pequenino, mas ao mesmo tempo, com certeza, grandioso, porque aquele menino que ele tinha protegido, aquele menino que ele tinha educado, aquele menino que ele tinha alimentado, aquele menino que ele tinha ajudado a crescer, agora dava sinais de que a promessa messiânica de Deus se estava a cumprir. A figura de São José esteve durante muitos anos escondida. Foi a partir do século XVI, com o Papa Sisto, que se incrementou uma forte devoção a este santo. Foi a partir desta altura que se começa a descobrir na figura de São José esta figura forte, esta figura presente na vida de Jesus. E depois, mais tarde, já no século XIX, com o Papa Pio IX, ele é proclamado padroeiro universal da Igreja, porque assim como ele também protegeu e foi o protetor e foi o pai putativo de Jesus, também ele é o protetor da Igreja, também ele se torna no padroeiro universal da Igreja e protetor desta realidade fundada por Jesus Cristo. Certamente que o contributo de São José na vida de Jesus foi enorme. Através da leitura de hoje, nós somos convidados a olhar para São José e a aprender dele as suas virtudes. Vemos, através do Evangelho, que não é um homem que faz muito barulho, mas é um homem
que escuta e é um homem que age. Somos convidados, através da liturgia de hoje, a ouvir no íntimo do nosso coração, sem defesas, a palavra que Deus nos quer dar. Somos convidados, através da figura de José, a participar nesta missão redentora, que é de acolher Jesus. Somos convidados pela figura de José, através do silêncio do nosso coração, a acolher a verdade que nos é revelada no íntimo do nosso ser. Somos convidados por José a ser justos, mas uma justiça que não se prende com a justiça deste mundo, mas com a justiça que se prende com um coração segundo os desígnios de Deus. Somos convidados, acima de tudo, caríssimos irmãos, a não olhar, a não julgar, a não agir através da aparência. Somos convidados, sobretudo, a abdicar de nós próprios, de todas as nossas realidades, para que uma realidade maior e mais edificante apareça, que é o sonho que Deus tem para a humanidade. Caríssimos irmãos, nós estamos-nos a preparar para celebrar este acontecimento do Natal. E estamos a preparar-nos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. E hoje, o Senhor, através da figura de São José, nos convida a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a acolher este dom que Ele nos dá, que é de ter Jesus em nós, que é de ajudar a tornar presente neste mundo a obra redentora de Deus Pai. José também nos ensina a que quando nós temos dúvidas, que atuemos de acordo com o nosso coração. Ao mesmo tempo nos ensina a deixar-nos vencer por Deus. Certamente que José teria muitos sonhos para ele e para Maria, mas ele aceitou o sonho que Deus quis realizar nele. Foi de que ele se tornasse Pai verdadeiro, Pai putativo, Pai protetor de Jesus. E glória da Santa Igreja. Recorramos nas nossas maiores dificuldades sempre à proteção de São José. Façamos de São José nosso advogado poderoso diante de Deus, para que nós possamos sempre realizar a obra que Deus tem para cada um de nós. Nesta caminhada para o Natal, irmãos, só vos convido a que façamos silêncio no nosso coração e procuremos o que é que ainda temos dentro do nosso coração que nos possa impedir de pôr a caminho de Belém, para que Jesus nasça numa gruta despida de soberba, de orgulho, de vaidade, para que Ele possa nascer no presépio do nosso coração e fazer de nós sua morada. Continuação do bom domingo e até para a semana, se Deus quiser.